Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Esperança de Luz. Mais uma vez nos encontramos para estudar um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, o mundo da espiritualidade e também sobre o Evangelho de Jesus, com certeza. Quero deixar aqui a minha gratidão a todos aqueles que assistem os vídeos, que acompanham o canal, que se inscreveram no canal, que compartilham essas apresentações. Meu muito obrigado. Gostaria também de pedir para que marcassem aquele sininho das notificações para receberem os alertas quando eu vou postando aqui no canal do YouTube novas apresentações. E para aqueles que gostam, que se interessam por esta temática, que marquem aquele sinal positivo, o like. Todos esses registros são levados em conta pela plataforma do YouTube para fazer uma divulgação com maior intensidade destas temáticas. Então, desde já, meu muito obrigado. Muito bem, falaremos no vídeo de hoje, então, nesta apresentação, a respeito de um sentimento maravilhoso e muito necessário em nossas vidas. Falo sobre o prazer de viver. Não é? Quem não quer ter prazer de viver? Por isso era maravilhoso e tão necessário. Vamos estudar a respeito das coisas que dificultam a todos nós termos prazer de viver e também o que precisamos fazer para manter e para ter o prazer de viver. Vai ser muito interessante, bastante enriquecedor. Esse sentimento, ele é tão importante em nossas vidas que somente nos damos conta da sua importância quando o perdemos. Vamos ficando abatidos, entristecidos, muitas vezes podemos chegar até a depressão, que já é considerada uma doença, segundo o Código Internacional de Doenças, o CID. A depressão, se não houver algum cuidado, alguma atenção, um tratamento, pode levar inclusive a pessoa a tirar a própria vida, cometer o suicídio. Veja o que perigo que significa não ter esse cuidado com o prazer de viver. Porque ter prazer de viver é como manter uma chama no nosso interior. E nós jamais devemos deixar que essa chama, essa luz, vá se apagando. Porque senão, se deixarmos apagar, vamos nos entrando nesse estado muito ruim de viver por viver, sem ter motivação, sem ter alegria. Então é muito importante que tenhamos atenção a esse sentimento maravilhoso, que é o prazer de viver. Muito bem, vamos começar os nossos estudos, primeiramente, identificando coisas que nos dificultam ter o prazer de viver. Vou fazer aqui um inventário de várias situações que podem nos tirar o prazer de viver. Então trago aqui uma frase do Mestre Jesus, inscrita no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, no versículo de 1 a 8. Submetido ao leito de provas, o paralítico chega àquela enfermaria da vida para o encontro sublime com o médico do amor. Depois de ter restaurado a saúde, recebe a magna orientação do Senhor. Toma o teu leito, adquirindo definitivamente o controle sobre as dores a que se ajustava. Agora então ele carregaria a cama e não o contrário. A palavra-chave dessa linda mensagem do Mestre Jesus é assuma o teu leito. Ou seja, quando passamos a identificar as dificuldades em nossas vidas, que todos nós temos, muitas vezes nos abatemos frente a elas e acabamos nos rendendo ao desânimo e desistimos de continuar lutando. Assumir o leito é essa atitude de não se entregar ao desânimo. É entender a necessidade de nos mantermos firmes como rocha, continuarmos a luta. A solução dos problemas não tarda. Tenhamos paciência e persistência. Vamos manter a nossa fé. Lembrando a apresentação, combater o bom combate. Vou deixar aqui um card para que possamos assistir mais tarde. Muito bem. Outra questão que nos tira o prazer de viver, quando deixamos de acreditar em nós próprios.
perdemos a noção de que possuímos potenciais divinos. Vou colocar aqui uma frase do Mestre Jesus, uma expressão muito conhecida. Assim, naquele momento sublime, o Mestre Jesus nos indaga: sois deuses? Essa expressão, sois deuses, está colocada lá em João, no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 34. Jesus colocou essa expressão se baseando no Salmo 82. Jesus, profundo conhecedor das Escrituras, ele ia pontuando as Escrituras de acordo com seu trabalho, a sua missão, o Evangelho. Muito bem, com essa expressão, Jesus nos alerta que possuímos capacidade de mover montanhas. Lembram da parábola do grão de mostarda? Pequenininho, o menor grão que se tem conhecimento, a menor semente que se tem conhecimento é da mostarda e se transforma numa árvore frondosa, não é verdade? Muito bem. Assim é nosso potencial frente a todas as dificuldades em nossas vidas. Basta termos vontade de buscar a vitória. Olha só como isso é importante. Acreditarmos em nossa força pessoal de transformação. Agindo assim, nos apropriaremos do patrimônio celeste em nossa intimidade. Olha essa expressão, patrimônio celeste. Isso é muito importante. Em outras palavras, Jesus queria nos dizer: deixemos brilhar a nossa luz. Deixe brilhar a vossa luz, porque todos nós temos luz. É só buscarmos, termos motivação, vontade e coragem. Encontraremos essa vontade, esse prazer de viver. Que cada um possa manter a sua chama interna, interior, acesa, rubra, como a gente fala. Muito bem. Outra questão que nos tira o prazer de viver. Muitas vezes, em nossas crenças, pode ser qualquer credo, o católico, o protestante, o espírita, o umbandista, pode ser qualquer um. Nos entendemos como já preparados com grande conhecimento para não nos deprimirmos e que só podemos acertar, não é assim? A gente já se considera com grande conhecimento e que a gente só pode acertar, não pode errar. Que devemos agradar a todos, olha só como isso é uma coisa realmente que acontece. E que temos de ser rápidos, não perder tempo. Veja quantos equívocos. Ou seja, seres iluminados e livres das chagas humanas. Mas em nosso íntimo sabemos que ainda falta muita estrada nesta nossa jornada. Em nosso secreto, não é? Nosso segredo, sabemos que ainda estamos cheios de imperfeições, mas nos acreditamos responsáveis por manter uma aparência, e essa é uma grande armadilha. Todos nós temos as nossas imperfeições. Não há criatura encarnada na Terra que não tenha imperfeição. Todos nós estamos aqui justamente aprendendo, identificando as chagas para melhorarmos. Então não adianta querer fazer uma aparência de que já é uma pessoa liberta das suas chagas, que já é iluminada. Não, a luz a gente vai conquistando ela aos poucos, passo a passo, mas todos nós chegaremos lá. Muito bem, então que tenhamos paciência conosco mesmo. Somos ainda alunos matriculados na escola terrestre. Com certeza já ouviram essa expressão. Nós somos alunos matriculados aqui na escola da vida, na escola terrestre. Se já estamos em condições de sermos monitores de classe, olha aqui a expressão monitores de classe, ou seja, já temos algum conhecimento. Não significa que já estamos prontos para chegar à angelitude. Olha, que possamos evitar essa autocobrança, que se torna uma autossabotagem em verdade, pois em nada nos auxiliará aparentar o que ainda não somos. Que possamos continuar na marcha sob a luz da esperança. Em algum dia, mais cedo ou mais tarde, chegaremos à condição de anjo. Gostaria de deixar aqui um card sobre essa palestra, essa apresentação que eu fiz, Anjos e Demônios. É muito interessante, convido todos a assistir. Dando seguimento, trago outra questão que nos tira o prazer de viver.
falo dos pensamentos enfermiços fixados em sentimento de culpa. Olha aqui a culpa nos prejudicando, nos tirando o prazer de viver. Devido a experiências no passado que nos trazem recordações de remorso, mágoa, saudosismo e que geram o que chamamos de ideoplastia, ou seja, ideias fixas ou clichês mentais. Essa carga densa e negativa nos aprisiona e cria em nós o estado do melindre. Olha aqui o melindre se apresentando. O melindre é filho do orgulho. E veja aí as duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Olha os dois vícios principais que nós temos que trabalhar em nossas existências. A pessoa que se permite aprisionar nesse estado enfermiço perde o prazer de viver, se enclausura em sua culpa e mágoa, passa a se melindrar por mínimas coisas e muitas vezes não se dá conta desse círculo vicioso em que se prendeu, ou seja, é uma armadilha. Essa enfermidade precisa de auxílio de profissionais com conhecimento espiritualista, conhecimento do mundo espiritual, para que possa dar realmente, identificar um problema mental, um problema psicológico na pessoa e auxiliar de uma forma melhor. E também mudanças necessitam que a pessoa tenha de vontade e de coragem. Isso é muito importante. Trago mais uma questão sobre a dificuldade de ter o prazer de viver. Então, trago uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 5, item 14. A calma e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre e na confiança do futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Olha só como é importante. Essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz duas palavras-chave: confiança no futuro, acreditar, confiar na vida futura, ou seja, que nós, quando ocorre o momento da nossa passagem, da nossa morte física, nós vamos continuar vivos. Nós somos espíritos e continuamos vivos. Confiar na vida futura. E ter serenidade, ter calma, ter fé, basicamente. Ou seja, que possamos passar pelas provas e expiações com fé, confiança em Deus, que jamais nos abandona. E serenidade, pois tudo passa e as dificuldades também passarão. A vida futura começa hoje, pois a vida é uma só. Lembrei do caso do nosso querido Chico com Emmanuel. Vou contar aqui uma pequena história, aonde Chico estava passando por uma situação de grande dificuldade, com muita tristeza, muita preocupação, e ele pediu ajuda a Emmanuel, seu benfeitor espiritual. E ele pediu para que Emmanuel intercedesse junto a Nossa Senhora, que trouxesse uma mensagem de consolo, de orientação a ele, para que ele pudesse passar por aquelas dificuldades. Então Emmanuel fez assim, saiu e depois regressou. E aí então chegou para Chico e falou: Chico, trago a mensagem de Nossa Senhora para ti, a respeito das tuas dificuldades. Aí Chico então se preparou para psicografar a mensagem, se armou todo com lápis, as folhas, não é assim, daquele jeitinho que ele sempre fez. Aí Emmanuel disse assim: isso também passará. Aí Chico anotou: isso também passará. Aí ficou aguardando mais alguma mensagem e aí disse para Emmanuel: isso é tudo? Aí Emmanuel disse: sim, Nossa Senhora disse que isso também passará. Qual é a mensagem dessa história? É que tudo passa. Ou seja, muitas vezes nós paramos, nos prendemos em nossas vidas com muita tristeza, muito desânimo, desesperança, falta de confiança no futuro, perdemos a serenidade, perdemos o prazer de viver, mas nos esquecemos que tudo passa, as dificuldades passarão. Então é só termos paciência, resiliência, persistência, continuando com bastante coragem, com bastante vontade, que as dificuldades passarão e retornará o nosso prazer de viver com certeza. Muito bem,
Nós somos seres imortais em uma experiência terrestre, que é breve. Com certeza já ouviram essa expressão. O importante é aproveitarmos para aprender as lições que necessitamos e encarar todas as dificuldades com naturalidade e não como um tormento, porque é isso que muitas vezes acontece. Agindo assim, alcançaremos o estado do prazer de viver, com confiança, com naturalidade frente aos tormentos que aparecem na vida de todos. Muito bem, trago então agora mais uma questão que dificulta o prazer de viver. É a dificuldade de perdoar. Entramos agora numa situação bastante complicada, que é perdoar as ofensas, não é verdade? Perdoar é sinal de elevação moral. Ele nos traz grande alívio quando parte do coração, ou seja, perdoar de coração. Perdoar e praticar o auto-perdão nos dá forças para recomeçar a nossa jornada com mais leveza, com mais paz. Olha aí os segredos, não é? Está se apresentando aqui essas orientações tão importantes para nós. O perdão corta os laços magnéticos negativos que nos aprisionam em correntes mentais densas que nos adoecem. Olha só que interessante. Quando a gente perdoa alguém que nós acreditamos que nos ofendeu, quando nós perdoamos, nós cortamos esses cordões magnéticos negativos que nos prendiam, que nos tiravam o sono, que nos tiravam a paz, não é? E aí retornamos a um estado de tranquilidade. Olha como o perdão, as ofensas, nos auxiliam e muito a termos prazer de viver. Seguindo em nossos estudos, vamos falar agora brevemente a respeito do nosso lado luz e do nosso lado sombra. Realizei uma apresentação sobre essa temática algum tempo atrás que eu quero convidar a todos a assistir. Vou deixar aqui um card para que vocês possam acessar e assistirem mais tarde. Mas o que esses dois lados da nossa vida podem nos dificultar ou contribuir com o prazer de viver? Vamos entrar na seara dos sentimentos, que são nossos verdadeiros guias. Em que sentido? Em nossa natureza íntima, há uma luta constante entre os nossos interesses pessoais e o nosso altruísmo, que é o contraponto, ou seja, o interesse pessoal e o interesse pelo próximo, então que nós chamamos de altruísmo, então é um contraponto. Pergunto então a quem me assiste: os interesses pessoais podem nos reduzir o prazer de viver? Talvez muitas pessoas possam não entender o quanto que podem ser influenciadas e podem nos afastar desse sentimento maravilhoso que é amar a vida, o prazer de viver. O interesse pessoal, que é muito natural e necessário na condução de nossas vidas, pode gerar dissabor exatamente quando nos afasta de nossa consciência e entramos na seara do egoísmo. Esse é o ponto. Ou seja, o interesse pessoal é o interesse de conduzirmos as nossas vidas da melhor forma possível aqui encarnados, nesse relacionamento com as pessoas encarnadas, os bens, as necessidades de abrigo, de alimento, profissional, enfim, nos relacionamos aqui no mundo da matéria. Por isso o interesse pessoal é importante nesse sentido, mas jamais esse interesse pessoal deve se afastar da nossa consciência. Esse é o ponto-chave. Se nós deixarmos o interesse pessoal ser guiado pelo nosso ego, que é o nosso lado sombra, aí realmente adentramos em situações muito ruins que geram grande prejuízo a todos nós. Já falamos aqui sobre orgulho e agora chegou a vez do egoísmo. Veja como devemos estar atento quando agimos e como reagimos frente às nossas dificuldades. Muitas vezes, quando nos propomos a agir em prol do próximo, através da caridade, que é uma excelente forma de criar e manter o prazer de viver, acabamos por agir maquinalmente e não com o coração. Olha, veja a importância de trabalhar a caridade de coração e não maquinalmente.
essa falta de atitude de se colocar inteiro em uma atividade tão bela pode não nos trazer o bem que proporcionamos aos outros. Veja que interessante. Por isso é importante, quando praticamos a caridade, que ela realmente traga o benefício ao próximo, mas que nós, nos colocando de coração envolvido naquela atividade, realmente nos preocupando, conversando, identificando dificuldades do próximo, nós estaremos com esse ato de empatia. E isso tudo gera muita alegria a todos nós. Isso verdadeiramente nos facilita e cria muito prazer de viver. Veja como é interessante. Muito bem, mais uma questão de dificuldade no prazer de viver. Falo sobre a necessidade de aprovação alheia frente às nossas atitudes e comportamentos. Essa situação surge muitas vezes devido a problemas traumáticos de infância. É muito natural que busquemos agradar as pessoas e esperar receber aprovação e admiração, afeto, carinho, não é assim? Mas se o outro não corresponder a essa nossa necessidade, acabamos muitas vezes por desanimar e até abandonarmos os relacionamentos que nos fazem muito bem. Então essa também é uma outra armadilha, ou seja, é agirmos buscando retribuição, buscando afeto, carinho, admiração. Então é uma armadilha. A solução é agir sem esperar retribuição, aprovação, admiração, enfim, que possamos agir segundo a vontade de servir e jamais ficarmos aguardando uma aprovação ou até gratidão, não é? Que possamos praticar o bem pelo bem, porque agir no bem faz bem por si só. Então, veja lembram daquela parábola, daquela expressão que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, enfim, ou seja, que a gente possa agir de um jeito sem esperar retorno, porque o retorno é exatamente ter esta alegria, é acender cada vez mais essa chama interior em nós de ter o prazer de viver, de servir, porque Jesus o tempo todo nos dava o exemplo como um servidor, a humildade, sem esperar retribuição, sem esperar gratidão. O Mestre Jesus, por isso nós chamamos de Mestre, com muita sabedoria nos trouxe o Evangelho. Muito bem, mais uma situação muito comum, a vaidade, essa armadilha que criamos a nós próprios, não é? É importante cuidar da aparência, dos atributos físicos e intelectuais. O problema é o excesso de importância que se dá a esses atributos. A essa falha chamamos de hipnose da vaidade. A pessoa fica obcecada por essas questões e perde o foco de sua existência, que é a evolução espiritual. Então a pessoa fica trabalhando as questões de vaidade, de aparência, o intelecto, fica dando importância demais para esses atributos e acaba se hipnotizando, perdendo o senso do verdadeiro foco, que é a nossa evolução espiritual. Outra armadilha, veja só, a vaidade pode nos tirar o prazer de viver. Continuando, a pessoa com a vaidade para de se relacionar com os outros de uma forma sadia e adoece, é assim que acontece, buscando a admiração alheia através do culto das aparências. Quando não encontra o retorno esperado, cai em profundo desânimo e tristeza. Veja a armadilha que criamos para nós próprios. Através da vaidade, perdemos o prazer de viver. Muito bem, meus amigos, a partir de agora, então, iremos visualizar o que precisamos fazer para ter o prazer de viver. Então, agora, como se fosse assim um contraponto. Vou colocar aqui uma pequena lista de atitudes e valores que devemos trabalhar em nossas vidas para gerar esse sentimento que eu classifico como maravilhoso e muito necessário. Primeiro, acordar todos os dias com a chama da sua esperança acesa.
Ou seja, que nós possamos nos acordar de manhã já esperançosos com esta alegria, por isso foi colocado aqui esta chama. É como se fosse uma chama que nós precisamos manter acesa. Se nós deixarmos apagar esta chama, vamos realmente entristecendo, ficando abatidos. Então nós precisamos agir, não apenas reagir, mas agir, mantendo esta chama acesa. Isso é muito importante e depende de nós, não depende dos outros. Não podemos, jamais podemos ou devemos colocar a culpa nos outros. Nós precisamos, isto sim, agir com muita vontade, muita coragem, sempre. Acreditar que você merece ser feliz. Isso é importantíssimo. Todos nós somos criados da mesma forma pelo nosso Pai maior, nosso Deus, com as mesmas oportunidades, com as mesmas chances. Passamos aqui nas múltiplas existências para evoluir e todos nós, com certeza, merecemos chegar no estágio de plenitude ou, como nós falamos, no estágio de angelitude. Mas passamos pelas dificuldades. Mas não é pelo fato de termos que passar pelas dificuldades, pelas dores educativas, como a gente fala, não é? Que a gente não mereça ser feliz. Todos nós merecemos ser felizes. E eu coloquei aqui, ser feliz é uma escolha. Vocês já ouviram essa expressão? Ou seja, nós devemos fazer a escolha, tomar a decisão de sermos felizes. Hoje, um dia após o outro. Hoje eu vou ser feliz. Então que a gente já se acorde com a chama no coração, não é? A certeza de que será um dia maravilhoso, um dia de felicidade, isso é muito importante. Muito bem. Saber escolher caminhos dignos para seus sonhos e desejos. Então, é que nós possamos correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos sadios, né? Por isso foi colocado aqui dignos, não é? Dignos, sadios, para que a gente possa realmente colocar metas em nossa vida. Isso é muito importante. Seguindo, se divertir no compromisso dos deveres, bom humor, que nós realmente possamos ser bem-humorados. Isso é importantíssimo, porque a pessoa bem-humorada, ela já se dispõe a ser alegre, a passar alegria. E quando você está junto com uma pessoa alegre, bem-humorada, que passa alegria, você se alegra e corresponde na mesma vibração. Se você está junto com uma pessoa abatida, tristonha, isso carrega a você com essas energias e você acaba entrando em sintonia também, se abatendo, se entristecendo. Então é muito importante que cada um realmente se abasteça dessa alegria, desse prazer de viver bem-humorado, porque isso, através dos seus deveres, da sua profissão e todas as suas tarefas, fazer com alegria, porque isso contribui no prazer de viver, com certeza. Muito bem. Gostar do mundo e das pessoas como elas são. Não querer mudar as pessoas, o jeito das pessoas. Cada pessoa tem o seu jeito, que nós possamos gostar das pessoas do jeito delas. E que as pessoas também gostem de nós do nosso jeito. Nós jamais devemos mudar o nosso jeito de ser apenas para que o outro corresponda, nos admire e goste de nós. Jamais. Esta é uma armadilha, igual à vaidade. Ter uma relação de amor consigo mesmo. Olha a continuação logo aqui. Se amar verdadeiramente, mas o amor de Jesus, jamais o amor egoísta, o de egoísmo, não é? Ou seja, que nós possamos nos amar, desejarmos o melhor para nós, seguindo a nossa consciência, jamais o nosso ego, o nosso lado sombra. Saber sorrir nos momentos difíceis, e como é difícil. Mas eu coloquei aqui uma pequena palavra que logo vocês vão entender. Limonada. Fazer de um limão ácido, amargo, difícil de engolir, fazer uma limonada. E quem na sua vida não passa por dificuldades e muitas vezes tem que acabar transformando um limão numa limonada para ser suportável? Esse é o caminho e que todos nós passamos, com certeza. Ser grato e alegre em todas as situações. Sempre ter gratidão a Deus, a Jesus,
aos benfeitores espirituais que nos amparam sempre, em todas as situações, eles estão nos amparando, nós jamais estamos sozinhos. Então nós devemos ser gratos e alegres por passarmos pelas dificuldades e permitirmos receber, captar essas inspirações para a solução dos nossos problemas, porque eles estão aí para nos auxiliar. Mas nós precisamos estar abertos para receber, captar essas inspirações, senão ficamos bloqueados na nossa tristeza, na nossa mágoa, no nosso ressentimento, não tendo prazer de viver. Alcançar leveza no ato de viver, ser simples, não deixar a vida muito complexa. O máximo possível nós devemos realmente agir de um jeito em simplicidade, transformar a nossa vida também de um jeito simples, porque fica mais fácil viver quando se é mais simples. Não buscar coisas em excesso, muitas atividades em excesso, sermos mais simples, mais objetivos naquilo que fazemos. Isso contribui no prazer, no ato de viver com mais leveza, com mais vontade. Praticar atos de caridade e não apenas doação, que eu falei logo atrás, ou seja, quando praticarmos um ato de caridade, que possamos realmente nos colocar inteiro naquele ato, com altruísmo, com empatia, estarmos inteiros no ato da caridade, jamais fazermos simplesmente doação, ou seja, doamos, mas sem nos envolvermos emocionalmente, com sentimento, com as pessoas, ou com aquele coletivo, ou com aquela comunidade. Nós devemos realmente nos colocar inteiro naquele ato caridoso. Assim realmente trará aquela alegria e alimentará a chama interior, como eu sempre coloco, a chama interna, ou seja, os nossos pontos de luz realmente irão brilhar muito mais se nos colocarmos inteiros no ato de caridade. Para encerrar essa apresentação, gostaria de convidar a todos que assistiram a refletirem sobre os seus valores, suas prioridades, suas condutas e atitudes na vida. Como sempre lembro a nossa querida autora espiritual Hermance Dufour, que façamos um inventário interior em nossos sentimentos e emoções, pois eles podem nos auxiliar ou prejudicar. Repito mais uma vez, a respeito da grande importância que o prazer de viver ocupa em nossas vidas. Por isso, realmente, nós falamos sempre sobre essas questões de inventário interior, avaliando nossas emoções, o controle emocional, que muitas vezes perdemos o controle das emoções e elas crescem de forma negativa e podem se transformar em sentimentos negativos, que é muito mais difícil de trabalhar. Então, que possamos trabalhar as emoções na sua origem, controlando, realmente mitigando as emoções negativas, que possamos realçar as emoções positivas, pois elas nos dão prazer de viver. Para contribuir, eu deixo aqui então 2 frases para reflexão. A primeira: o prazer de viver está na palma de sua mão. Não espere pelos outros para que lhe possam lhe trazer o prazer de viver. Busque, crie, produza em si essa chama que é o prazer de viver. Você tem condições plenas, inclusive com a espiritualidade amiga, o nosso benfeitor, o nosso anjo da guarda, sempre ali buscando nos contribuir, nos inspirar, nos intuir, para termos realmente condutas que nos levem a ter o prazer de viver. E a religiosidade, que ajuda muito na conquista e na manutenção do prazer de viver. Então, que cada um de nós possa manifestar a sua religiosidade. Se de repente se sentir confortável junto a algum instituto religioso, um credo católico, protestante, espírita, umbandista, qual seja, budista, se de repente se identificou com algum instituto religioso e ele lhe traz o prazer de viver, ele alimenta esta chama, siga esse instituto. Esse trabalho de religiosidade é o que nos aproxima com os patamares maiores, não é? Com Jesus, com Deus nosso Pai. E isso tudo faz com que o nosso coração se abranda, nos traz mais bem-estar e temos mais
mais prazer de viver. Muito bem, então, enfim, meus amigos, expresso agora, como sempre, o meu desejo que esses estudos possam motivar a todos na busca da iluminação, que se traduzirá no saber, e na busca da espiritualização, que se traduzirá no amor pela humanidade, sentindo-se como irmão de cada ser vivo, como nos ensinava Francisco de Assis. É assim? Ou seja, ele se relacionava com amor com as pessoas, mas também com os animais e as plantas. Esse relacionamento de espiritualização e de iluminação, com certeza nos dá também, nos abastece de prazer de viver, com certeza. Muito bem, quero deixar então a minha gratidão a todos que assistiram a este vídeo e que possamos nos reencontrar aos sábados, às 14h15, que é quando eu faço a estreia dos vídeos de uma nova apresentação. Convido mais uma vez a todos também, aqueles que não se inscreveram ainda no canal, para se inscreverem, que compartilhem os vídeos, que marquem o sininho das notificações para receber os alertas quando eu posto os vídeos no YouTube. E que aquele que gostou dessa temática, que gostou dos vídeos, que deixe aquele like, aquele sinal positivo, porque isso contribui demais com a plataforma do YouTube para que ele possa fazer realmente uma divulgação com maior intensidade destas apresentações. Então, meus irmãos, meus amigos, vamos fazer a nossa breve prece? Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos pelo teu amparo, pelo Evangelho, pela tua sabedoria em trazer a todos nós tuas palavras de paz e de ânimo na busca da condução de nossas vidas. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.